Roberto, e quando você já acabou a faculdade, eu sei, em seguida você já atuou como publicitário ou não? Você já trabalhou em outros locais para depois você seguir sua carreira? Olha, então, no meu caso, até obrigatoriamente, o último ano da faculdade exigia um estágio, né? Então, estágio numa empresa. Então, eu já atuei na área no último ano de graduação. Eu fiz estágios no decorrer do curso, eram 4 anos. Até o terceiro, eu fiz estágios dentro da faculdade, nas empresas júnior. Essa é uma oportunidade que muitos alunos têm, que normalmente as faculdades têm mini empresas dentro dela para desenvolver, né, capacitações. E lá dentro eu participei da empresa júnior da SPM, depois eu fiz rádio e TV, um estúdio que tinha na faculdade, fotografia. Eu fiquei girando nas mini empresas que tinham dentro da instituição. Então isso ajudou para entender como funcionava. Agora, o último ano, de fato, eu fiz estágio. Isso foi bom porque daí foi meu primeiro contato com uma empresa. Eu trabalhei numa multinacional por 1 ano, que era International Paper, na época era Champion Papel e Celulose, que faz esses sulfites, Chamex, chamequinho. E foi uma, na verdade, a primeira escola que eu tive, assim, né? Porque ali eu pude entender como funcionava fazer uma embalagem numa grande indústria, o que fazia um diretor de marketing, o que ele mandava lá dentro. Conheci diretores de criação, fui até a fábrica conhecer a indústria, né? Então foi um ano que eu tive trabalhando e estudando. Então isso foi bom porque deu essa questão, eu acho que na nossa área, a publicidade essencialmente é diferente da medicina, né? Você pega um médico, ele fica 7, 10 anos estudando para depois, né, de fato, ir para o calor do mercado. Lógico que ele faz a residência, tudo, mas é um trabalho de preparação muito grande. Publicitário, a gente recomenda o seguinte, hoje até na contratação, a gente se preocupa com a formação, mas a parte prática é muito importante. Então é difícil, se uma pessoa hoje fizer um curso de PP, né, pensando em atuar em marketing, não fizer um estágio profissional nesses 4, 5 anos de curso, ele praticamente está descartado no mercado. Porque hoje a dinâmica é você querer um profissional que tem um conteúdo, mas que tem uma vivência. E a nossa área exige muito a parte prática. O marketing, apesar de ter uma teoria muito fundamentada, cada negócio tem uma característica. Então, ele depende muito de experiência e de vivência. Então, eu acho que é importante ter essa experiência. Depois de formada, eu fiz um curso fora do país. Aí fui para os Estados Unidos, eu fiquei 6 meses na UCLA, que é a Universidade da Califórnia de Los Angeles, e daí eu fiz uma extensão. Aí eu me especializei numa área que era comunicação, fiz inglês também. Aí foi bom, saí do país, fiquei um tempo lá, estudei, conheci outra cultura e voltei. Aí que eu comecei a trabalhar daí como gerente de marketing, assistente, na verdade, depois gerente na área de alimentos. Fui para a indústria daí. Mas eu sempre tive uma conexão com o mercado. Desde do segundo ano de faculdade eu comecei a me preocupar com estágio. E o que você diria para os adolescentes hoje que estão cursando, né, o fundamental e o colegial, o que você diria para que ele possa traçar a sua carreira certinha? Olha, eu acho que coisas importantes, né? Primeiro, ver as áreas de aderência que você gosta mais no ensino médio. Então, você vai estudando, né? Começar a perceber que matéria você gosta mais, aquela aula que você gosta mais de assistir, né? E começar a pegar o próprio boletim, né, para desempenho escolar, começar a perceber aí um pouco de área de aderência. Outra coisa que a gente fala hoje que é importante, né, é ter essa visão um pouco mercadológica, né? O aluno ter uma noção do que está acontecendo no mercado hoje. Então, acho que é importante, né, aproveitar que está nessa fase e, às vezes, conversar com pessoas que você tem perto da família, ou um colega, né, do pai que trabalha numa área ou quer conhecer uma indústria. Aproveita para conversar com profissionais da área. Né? Esse é um caminho, parece meio batido, mas pouca gente faz isso, né? Vai investigar mais sobre a profissão. Tem também os testes vocacionais, eu acho que quando bem aplicados, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes faz testes vocacionais de forma equivocada, mas quando se faz um plano de carreira, né, bem estabelecido, com um bom teste vocacional pode ajudar. Tá? E uma coisa que eu tenho ouvido falar muito, até o Max Geringer, que é aquele especialista em carreira, fala, é que o profissional talvez tenha que se preocupar muito com a parte técnica também. Então, hoje ele enfatiza profissionais que às vezes fazem aquele ensino médio técnico. Né? Hoje, por exemplo, o engenheiro é um cargo, né, super procurado. Todas as áreas hoje exigem conhecimento prático. Então, se ele tiver a possibilidade de às vezes, fazer alguma especialização prática concomitante ao ensino, isso ajudaria. E aqui nós temos boas escolas técnicas também, né? Que isso, o crescimento das ETECs, FATECs, SENAC, SES e tantas outras que estão aí que podem, de repente, contribuir. Acho que isso é importante. E você está contente com a sua escolha? Olha, eu sou muito agradecido pela escolha, né, que eu tive. Como eu falei, cada dia é uma novidade, né? É uma profissão que, no caso publicitário, é importante destacar isso. Né? Quem quiser trabalhar com marketing e publicidade vai lidar com
com uma disciplina que passa por muitas oscilações, no sentido de muitas novidades acontecem. Então, a gente, há 5 anos atrás, falava que o marketing era só os 4 Ps, né, que era uma regra universal de marketing. E hoje você se depara com um universo novo surgindo, né? Eu tenho filho adolescente e tudo, pré-adolescente, e a gente vê a transformação da comunicação hoje em dia. Então, nossa área, ela não permite que você fique parado. Você não pode ficar estagnado. Na área de comunicação, vocês sabem disso, vocês estão na TV, hoje vocês estão na internet também, é muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que eu escolhi certo, porque eu sempre fui uma pessoa meio inquieta. Digo assim, eu nunca gostei muito de rotina, né? De coisas muito formatadas, né? Sempre gostava muito desse caos, porque o marketing e a publicidade exige, às vezes, até os horários são meio invertidos. Tem dia que o cliente liga para você no fim de tarde e fala, eu preciso resolver um pepino até amanhã, e o prazo é curtíssimo, né? Ou eu que dou consultoria também pela empresa nossa, você chega numa empresa e você vê aquele funcionário que você treinou o ano inteiro e, de repente, ele entrou numa maré, de repente, numa turbulência profissional e não está indo bem, e você tem que tirar uma solução naquela semana para aquele problema. Então, você lida com situações que a todo momento estão mudando. E aí a responsabilidade é maior, porque o profissional hoje de comunicação, ou de marketing, propaganda, especificamente da minha área, eles têm que estar todos os dias conectado com as mudanças, com o contemporâneo, com as leis, com as mudanças tecnológicas, com mudanças de comportamento. Eu falo, o publicitário, quem quiser atuar nessa área, tem que ser uma pessoa desprendida de preconceitos, né? Então, no sentido de ter, de repente, um portfólio aí de cultura e de formação diversificada. A gente até se policia um outro, né? Meu sócio está aqui, o John, a gente sabe, lá na rotina nossa, a gente fica, né, sempre se policiando, porque às vezes você tem os vícios e os caminhos já traçados, né, e prontos, e a gente tem que escolher, às vezes, decisões, e não pode se basear em conceitos pré-estabelecidos. Você tem que ter uma pessoa que tem uma abertura de mente, e tem que gostar um pouco de tudo. Nesse caso, então, você não mexeria em time que está dando certo. Por exemplo, você tem que fazer uma mudança numa empresa. Não, ou você pega essa empresa para você trabalhar ela. Mas aí, se está dando certo, o que você faria? Você mudaria ou você... Então, hoje ter um cenário de estabilidade seria um achado, né? Achar um cenário assim onde tudo tivesse perfeito. Se tudo já tivesse bem, né, indicando um caminho de sucesso, é lógico que daí as decisões seriam um pouco mais conservadoras. Só que na prática hoje no nosso mercado, o que a gente fala é que até um profissional da Unilever, né, que é aquela grande empresa, ele fala que hoje, com 70% de certeza, tem que decidir as coisas e ter atitude de se comprometer 100%. Você não vai conseguir mais saber 100% as coisas. Porque há uma mudança mercadológica tão acentuada que a estabilidade praticamente não existe mais. Hoje, falar que um profissional tem estabilidade, a carreira dele, eu vou entrar nessa empresa, eu vou ficar 20 anos. Acabou. Né? Hoje pode chegar um jovem que faz uma pós, estuda fora, aprende mais rápido e tira ele. Quer dizer, a intensidade da profissão vai mais que o tempo. Então, o que a gente vê é o seguinte, é difícil achar hoje a estabilidade. Você lida normalmente com um cenário de mudança constante e você tem que se adaptar a todo momento. É como se a cada semestre fosse um novo cenário se formando. Agora, é lógico, se a gente pega uma situação de mais tendência a crescimento seguro, a gente mexe menos. É lógico que o trabalho nosso facilita, né? Seria um trabalho até mais tranquilo do ponto de vista de estratégia, mas na prática é o que hoje talvez esteja fazendo falta. O que eu tenho lido também é que talvez o melhor profissional hoje é o que com menos informação faz mais, entrega mais. Né? Não tem mais tempo como tinha antigamente. Você falava assim, um cliente chega lá e fala, precisa aumentar as vendas. Espera, nós vamos pesquisar 6 meses o mercado, aí nós fazemos um diagnóstico para você. O cara fala, desculpe, até amanhã. Né? Eu vou... Tem tempo para ficar, né, esperando tanto tempo, né? Exatamente, já não tem mais tempo de diagnóstico e análise. Então, assim, as coisas têm que ser decididas num prazo mais curto. Então, você tem menos informação, mas você tem que ser rápido. Por outro lado, há um inimigo disso também. As pessoas estão pensando menos. Esse é um outro exercício que a gente faz lá. Se você também não sai desse caos de fazer tudo às pressas, que às vezes as empresas caem um pouco nessa rotina. No desespero, vão tomando decisões sem pensar. Então, você tem que mesclar um tempo para pensar, mas um tempo para agir também. Né? Acho que esse é o diferencial do dia de hoje. Eu acho que esse é o que faz, e talvez é o que eu escolhi, voltando ao tema central, por que eu escolhi a publicidade, se eu me sinto realizado, sim, porque eu sempre fui muito inquieto. Eu fui o tipo de pessoa, até hoje eu sou, né? Eu gosto um pouco de tudo, eu sou até mais notívago, eu dou aula à noite, então eu me estendo e gosto muito desse universo do caos criativo, né? De lidar com várias coisas ao mesmo tempo.